e não seja desagradável. Né? Exatamente. Então, se você bota uma coisa ali, não, tem que comer isso, bom, esse negócio de já ter que comer ou ter que fazer alguma coisa já é uma coisa que todo mundo já não gosta, né? Não, tem que fazer isso, não quero. Então, todo mundo é assim, Essa né? imposição é... É uma coisa que ninguém gosta, não tem que fazer, já tem que fazer, já é uma coisa que ninguém gosta muito, né? Então, o ideal é o quê? Que você crie um meio que estimule a criança a se alimentar com alimentos apetitosos, né? Com alimentos saudáveis e que a gente, na verdade, eu digo para a família, não adianta para a família dizer, você não pode comer macarrão. Não adianta falar isso para a criança não entende isso, não compra. Se a gente não compra o macarrão, por acaso o macarrão é o problema, porque a massa em geral, massa e doce, são dois vilões não quer dizer que a criança não pode comer um macarrão, não pode comer uma pizza, pode, mas vai ter que comer de uma forma regrada. Que não seja um hábito, né? Porque ao mesmo tempo a gente fica com aquela ideia, não, a criança não pode comer macarrão, a criança pode comer de tudo, mas tudo tem que ser de forma equilibrada. Porque senão a gente não pode comer macarrão e cria um trauma na criança. É óbvio que a criança obesa, você pode ser mais radical em algum momento. Mas depois que ela sair daquela obesidade, você tem que criar uma dieta normal, ela tem que comer de tudo. Come de tudo de forma moderada. E junto com isso, não adianta chegar e dizer, não, fazer dieta vai emagrecer. Atividade física. Não tem, é o equilíbrio. Né? Se você gasta muita energia, você vai poder comer muito. Se você gasta pouca, tem que comer pouco. Que tipo de exercício físico é indicado para a criança? Por exemplo, existe restrição quanto a alguma prática que não deve ser feita para não dificultar o desenvolvimento dessa criança? Outra que seja mais indicada? Sim, tem várias. Cada atividade física tem sua característica própria, né? Por exemplo, a natação, por exemplo, é um excelente esporte para as crianças pequenas. Quanto menor a criança, melhor a natação. Mas às vezes o adolescente já é ótimo natação no adolescente, só que o adolescente normalmente não quer natação, porque é um esporte individual, ele quer um esporte coletivo. Então, na hora de você sugerir uma atividade física para a criança, você tem que avaliar se a criança gosta daquele esporte ou não, se aquilo ali é a melhor opção para a criança. Não adianta chegar, não, você tem que fazer natação, a criança não gosta de nadar. Então a gente tem que ter um pouco de cautela para, na hora, você ver o que você consegue da criança para poder, né, conciliar. Porque, né, aquela coisa, tem que fazer natação, tem que fazer, não dá. Ninguém quer. Eu não quero. Em relação à musculação, por exemplo, existe um culto ao corpo muito grande e cada vez mais cedo os adolescentes procuram esse tipo de prática. É saudável? A partir de que idade a pessoa pode fazer a musculação sem prejudicar o desenvolvimento, o crescimento desse indivíduo? O problema da musculação, basicamente, é em relação à altura, né? Quer dizer, crescimento, isso. Então, normalmente, a gente evita a musculação por crescimento e também por ser uma atividade anaeróbica, não ser tão interessante para uma criança que precisa de gastar energia, que tem que ter atividade aeróbica, tem que fazer lá seus vasos proliferarem para poder você ter, numa situação de emergência, uns vasos que possam suprir os outros. Isso é a circulação que a gente chama colateral. Então, a musculação, ela não tem esse efeito aeróbico, saudável. De gasto energético. De gasto energético, você vai fazer com os vasos fiquem lá em torno do coração, produzam vasos, porque você infarta num lugar, tem outros vasos que chegam lá e resolvem o problema. Então, por isso que na criança, o fundamental é a atividade aeróbica. Então, esse negócio de atividade anaeróbica, que é a musculação, ela deve ser feita com o intuito de fortalecer uma musculatura. De repente o indivíduo acha que, de repente, tem uma estrutura física que não satisfaz, então ele vai ajeitar aquela estrutura, mas sem um exagero. E complementar a uma outra atividade. Exatamente. Isso é fundamental. Isso hoje é interessante que você tenha essa complementação. Mas a gente não pode exagerar. O culto ao corpo está fazendo com que as pessoas sejam radicais. Você vê o indivíduo, os animais, né? Então o ideal é que a criança já esteja com mais de 15 anos, que tenha mais de 1,70 m, mais de 1,70 m e pouco, você possa permitir que ela vá para uma atividade anaeróbica também.
Infelizmente, doutor, as crianças cada vez vão para a atividade da musculação, enfim, para o culto ao corpo, cada vez mais cedo, enfim, a pré-adolescência chega mais cedo também, enfim, a gente assiste que as crianças, está vendo que as crianças perdem muito da sua infância por conta de vários fatores que levam à condição já de mini adultos, enfim, perdem essa época da infância. O senhor tem sentido no consultório, enfim, na sua atividade, que as crianças, enfim, depois já na idade adulta, enfim, carregam aí o ônus de ter antecipado a sua maturidade? Isso é uma coisa delicada, porque às vezes o pai se confunde com o filho, né? Às vezes o pai ele quer botar no filho o que não teve. Então isso é uma coisa extremamente delicada. Você tem que tentar mostrar que o filho é o filho, o pai é o pai. Entendeu? Não pode misturar. Então às vezes o pai quer, eu gostaria de ter tocado piano, por exemplo. Aí o filho vai tocar piano. O filho não gosta de tocar piano, entendeu? Então são coisas que a gente, isso cria uma certa complicação lá para a família, e a criança às vezes fica traumatizada porque ela não queria tocar piano, mas o pai queria que tocasse piano, então ela acaba aprendendo a tocar piano, mas aquilo ali é uma coisa desconfortável. Então a família tem que tentar ajudar a criança a chegar no que ela gostaria de fazer, e não, né, às vezes as crianças fazendo natação em competição, não, tem que tirar primeiro lugar, e a família vai para lá, às vezes a criança nem gosta tanto da natação, mas tem que entrar em campeonato. E é importante que seja uma coisa que a criança se identifique, até para que ela dê continuidade àquela atividade, não fique passando de uma para outra ou desestimulada a praticar um esporte, né? Martírio, tô ali porque meu pai quer, um dia você para e olha, eu falei, não era nada disso que eu queria, para mim não é uma alegria, não é uma satisfação, é um peso ter que fazer atividade física, e depois isso repercute na idade adulta. Sem dúvida. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Deputado João Pedro, muito obrigada pela sua presença. Doutor Pedro Paulo, obrigado mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.